E agora nós temos o Daishikawa, um triângulo que sempre traz umas histórias bem interessantes, com uma história nova chamada Clockwork Visitant, ou Visitante do Relógio. É uma entidade que vive no relógio. Para melhorar a experiência, eu tenho que usar fone de ouvido, eu vou usar os dois para a gente ter uma experiência bem legal, bem imersiva. Recomendo que vocês façam o mesmo. E se vocês quiserem ver a história sem as minhas reações e interferências, vocês vão no canal do Daishikawa, certo? Fronte Ocidental, 1916. Tá parecendo que vai começar um programa de Todo Mundo Odeia o Chris, né? Lá em Bed-Stuy, em 1900. Desgastadas, espírito despedaçado, rifles tremiam em mãos ensanguentadas. Thomas ficou ao lado de seus companheiros, e o medo o sufocavam pela garganta, enquanto eles esperavam o apito soar. Caraca, PTSD fortíssimo, hein? Cara, isso me lembra puramente aquele meme do gatinho com um capacete com cenas de guerra. Thomas pegou o relógio de sua mãe, agarrando-se à coisa mais próxima de sua casa. Ele estava pronto para dormir e deslizar na mão da morte. Ele estava pronto para cair nas mãos da morte. Foi quando ele viu, parado à distância, uma figura solitária, em forma humana, mas errado em todos os outros aspectos. Ah, sério? Que pare. Depois de 5 longos minutos, a figura havia desaparecido, enquanto Thomas foi arrastado para um local seguro. Thomas ficaria nas trincheiras, nunca verdadeiramente em repouso. Porém, quando o sono finalmente encontrou Thomas, isso levaria para longe da guerra. O visitante do relógio. Uma série do canal Spring Talk. O pesadelo se inicia em 1916, com um soldado chamado Thomas batalhando na frente ocidental, um dos cenários da Batalha do Thomas, turbando Primeira Guerra Mundial. E é irônico a história iniciar logo quando Thomas é atingido e cai no campo de batalha. O jovem sabia que aqueles eram seus últimos momentos em vida e por isso segurou com força a única memória que lhe trazia conforto: o relógio de sua mãe. Querida mãe, eu queria nunca ter visto aquele cartaz do alistamento. Não existe glória aqui, apenas a lama, o frio e a morte. Eu quero voltar para casa. Damos um salto de tempo para 1989, onde vemos que essa imagem agora havia se tornado uma pintura de extremo sucesso na galeria de arte de Ironbrook e está sendo apresentada pela curadora desse museu, Bárbara. Então, peraí, isso tudo que a gente viu era só uma pintura? Nada daquilo era real? Não exatamente. Essa pintura é do próprio Thomas Leawood. Ele não morreu na guerra. Minutos após ser atingido, ele foi socorrido e conseguiu viver para contar a história. Ou melhor, pintar um quadro daquilo que ele viu em seu leito de morte. Essa criatura é enigmática e nem um pouco amigável. Segundo Thomas, aquela coisa ficou observando por 5 minutos inteiros, imóvel, sem se importar com a decadência humana ao seu redor, sem ser atingido ou percebido pelos outros. Só Thomas conseguia vê-lo, e quando o homem foi salvo, a figura desapareceu no mesmo instante, ficando para sempre marcado nas memórias de Thomas. Seria a morte? O que aquela coisa queria com ele? A resposta veio 3 anos depois. Casa Thomas dos havia conseguido Leawoods. voltar para casa, mas parecia não estar em paz. Ele já havia feito a pintura, talvez como uma forma de colocar para fora aquela lembrança, tentar fazê-la se tornar mais leve, pelo menos um pouquinho. E quem sabe... E de repente a pintura se move, e aquela coisa que ele havia pintado distante, agora estava mais perto. E dessa vez, os pesadelos não o atormentariam à noite.
Isso foi um chute, mas eu acho que tá totalmente errado, tá? Ué? Ih, acabou a hora pra dar. Nossa. A mãe de Thomas encontrou o corpo do filho na manhã. Oi? Uai? Caralho. No seguinte, já em um estado avançado de decomposição, ninguém conseguia entender como o corpo tinha ficado naquele estado em menos de 12 horas. Era algo sobrenatural, para dizer o mínimo, mas era difícil acreditar que alguma criatura teria feito aquilo. Algumas pessoas que já haviam presenciado casos parecidos se perguntavam: será? Aquilo que vimos em lendas antigas é real? Um incidente similar já havia acontecido, só que dessa vez em 1600. E era muito similar à entidade que Thomas havia pintado. Essa imagem foi recuperada pela historiadora inglesa Catherine Berry em 1983 e foi encontrada em um lugar bem amigável, um chalé abandonado que era conhecido por ser utilizado por praticantes de bruxaria. Ah, bacana, leve. 1600 era a época de fazer esses negócios, né? Então, sossegado. Esse, velho, imagina esse maluco chega do nada. Tu tem horas pra dar. Perfeito, só fica melhor, maravilhoso, incrível. O relato mais recente da entidade ocorreu muitas décadas depois. Agora estamos no ano de 2005, quando um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado no quintal de uma casa. Eu tô adorando isso. O nome da vítima era Ruben Hill, e ele já era conhecido pela polícia por ter se envolvido em um acidente? Você soube da tragédia? Cara, um adolescente morreu em um acidente de carro. Eu não sei exatamente como foi, mas pelo que estão dizendo, o maluco tava bêbado e entrou na contramão e... Meu Deus do céu. Nossa senhora. Parece que o nome do sujeito era Ruben, uma coisa assim. Coitada. Foi uma batida horrível. E acredita que o cara ainda saiu vivo? Como pode, não é? Só quero que ele apodreça na prisão. Na verdade, Ruben passou por... apodreceu, mas não foi desse jeito. Prisão. Ele pagou a fiança e conseguiu escapar do julgamento. Muitas coisas que aconteceram naquele dia da batida foram inacreditáveis, mas a principal é que esse cara conseguiu sobreviver. Não parecia possível. E outra pessoa sabia muito bem disso. Ou melhor, outra coisa. Eu não sei se esse bicho tem uma frase de efeito, mas se eu fosse esse bicho, seria: chegou sua hora. Essa gravação de Ruben foi encontrada em sua câmera, recuperada pelas autoridades após ele ter, vocês sabem, partido. Aqui vemos um homem paranoico, porém não traumatizado por causa do acidente. Porque, né, convenhamos, pra ele deve ter sido um milagre ter saído vivo mesmo depois de ter ceifado uma vida por pura imprudência. Pontos pra você, Ruben. A verdade é que Ruben está tendo algumas visões, e ele diz que se ele não filmasse, ninguém iria acreditar nele. Ele escuta aquele som tão característico. Um relógio que se aproxima e para. Porém que sempre deixa aquela sensação, tem alguém observando. Essa coisa aparece. Ela me observa. Ela se parece com uma pessoa.
Eu tirei a vida de uma pessoa naquele dia. E eu não sei se essa coisa tem alguma coisa a ver com isso, mas eu só quero que isso acabe. Voltei, eu saí porque tinha editando vídeo de Minecraft. Ah, tudo bem, tranquilo. Eita! Ó o relógio. Eita! Assim como Thomas, Desculpa, mas é uma imagem muito ridícula ser um cara relógio. Assim como Thomas, Ruben também foi atormentado pela criatura antes do eventual acerto de contas. Mas não é apenas isso que esses dois têm em comum. Engraçado. Tem um rosto primeiro. Atenção, este é um vídeo feito a partir de um corte da live. Se você quer assistir esse conteúdo de primeira mão, você assiste às 6 horas da noite, de segunda a sexta aqui nesse canalzinho. Todas as lives são apenas disponibilizadas para membros. Então, se você for ver a live por completo, você vai ter que ser membro. Ou se você quiser ver um vídeo específico antecipado, você terá que ser membro para poder acessar esse conteúdo, tá bom? Bom vídeo. Viu? Tinha um rosto. Nossa, tá parecendo uma abertura de American Horror Story. Viu? Tinha um rosto. Assim E depois vira um relógio. Era um cara que parecia... Thomas, Ruben também foi atormentado pela criatura antes do eventual membro da guerra. acerto de contas. Mas não é apenas isso que esses dois têm em comum. Para explicar, eu tenho que levar vocês, mais uma vez, para o campo de batalha. Segundo o relógio de Thomas, ele deveria ter morrido às 10 horas e 15 minutos. Mas isso não aconteceu, certo, como a gente já sabe. Pulando para 3 anos do futuro, agora em sua casa, totalmente longe do campo de batalha, os relógios param exatamente nesse mesmo horário, 10 horas e 15 minutos. No caso de Ruben, a câmera do seu carro nos mostra a hora em que ele deveria ter partido, 8 horas e 8 minutos. E no seu caso, não foi diferente. O visitante nunca falha. Ele não faz um barulho sequer, mas sempre deixa clara sua presença. É como se ele quisesse deixar um lembrete. Você pode ter escapado daquela vez, mas a sua hora ainda vai chegar. Então beleza. Viu? Eu falei que era uma boa frase. Dante sempre leva as pessoas no horário exato em que elas deveriam ter ido de vala e, pelo que eu interpretei, ele não deixa só os ossos por ele ser extremamente violento, mas sim é como se ele aplicasse o efeito do tempo nesses corpos que já não deveriam estar aqui. Essas pessoas já deveriam estar mortas, enterradas e em um estado avançado de decomposição, mas elas estão por aí vivendo normalmente. E aí ele devolve o tempo. Em uma ilusão da realidade. É um cenário extremamente macabro. Imagina você morrer, o seu corpo começar a apodrecer, porém nem você e nem as pessoas ao seu redor perceberam que você está morto. Pois é exatamente isso que acontece aqui. Mas com todos esses detalhes... A pessoa fica paralisada no tempo porque viu ele e depois ele, tipo... Plim. Formas da criatura trabalhar, uma coisa ainda não ficou tão clara pra mim. Porque Thomas, entre aspas, viveu por 3 anos e Ruben, entre aspas, viveu só por alguns meses. Mas calma, meus amigos, pois tudo isso é explicado no jogo de The Clockwork Visitant. Sim, esse negócio tem jogo. Que inclusive eu fiz uma gameplayzinha lá no canal do Daishi Games. Se você não segue, vocês têm que ir lá. É impressionante a carinha desse cara ser tão tranquila e bonitinha e a voz dele ser tão sensual. Vocês têm que ver, se vocês quiserem ver a gameplay completa, colhem lá. E também, se vocês quiserem ver o desabafo do Jubileu. Fica aí a recomendação do triângulo mais safado do Brasil. A gente tem sempre que fazer aquela boa e velha propaganda. E essa parada do desabafo do Jubileu só vai entender quem acompanha aquele canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. E aqui também, se você estiver gostando do vídeo. O jogo inicia da mesma forma que eu comecei esse vídeo, o fim de Thomas. Porém, dessa vez temos uma narração um pouquinho dramática e também animações. Nós já vimos essa parte da guerra até demais aqui nesse vídeo. Eu acho que agora é hora de vermos algo mais aconchegante.
O Thomas finalmente volta ao seu lar e ao lado de sua mãe. Ele também diz que sentia falta daquilo. Ele queria que seus amigos pudessem ver aquela paisagem, se ao menos eles tivessem conseguido voltar. Parecia errado ele estar ali enquanto os outros... vocês já sabem. A mãe de Thomas tenta o confortar, diz que aquilo não era decisão dele e que agora ele deveria viver pelos seus amigos que partiram, aproveitar o tempo que ele tinha de vida. O Thomas só queria ficar... O gráfico horroroso, né? Mas por mais um tempinho, mas ele não podia. Tanto ele quanto a sua mãe sabiam que aquilo não era pra sempre. Eles sabiam que aquela coisa estava vindo. Como que isso funciona? Azora! Beleza, galera? Parando só um pouquinho a imersão do vídeo, mas eu tenho que dizer. Nessa hora eu só pensei em uma coisa. Caguei nas calças e estou borrado. Eu não lembro... Ué? Se eu gritei, eu não lembro se eu fiquei em choque, mas aqui eu me arrepiei. Mano, deu até uma nostalgia do Slender atrás das árvores. Mano, olha esse... É basicamente a mesma vibe. Negócio. Minha Nossa Senhora, cara, foi uma sensação. Foi uma das sensações. Eu caguei nas calças. O Thomas então é transportado para um lugar estranho. Ele não entendia o que estava acontecendo ali, mas para nós, ironicamente, algumas cenas faziam sentido. 2 carros batidos com esqueletos dentro. E, inclusive, as caveiras nos acompanham. Que amigável. Fica muito óbvio pra nós que essa é a representação do acidente que Ruben causou. Mas é aí que tá o ponto. O Thomas nunca chegou a conhecer Ruben. E mesmo assim, ele tá tendo essas visões. Então, como é que ele tava tendo a visão de algo que aconteceu quase 100 anos depois? Além disso, o jogo nos deixa óbvio que aquele é o Ruben. O esqueletinho tá até com uma garrafa de pinga na mão. O cara fica só o osso, mas não larga a glacial. É maravilhoso. Quando percebemos que é o Ruben... Incrível, aí ela impacta. Aquele carro, outra imagem aparece. Dessa vez é uma pessoa que tá... tá aí na tela. Eu não posso falar como ela tá, mas enfim. É isso aqui. Ao lado dela temos uma carta. Pra quem achar isso, eu não sou a mão do diabo e nem dancei com os espíritos como dizem. Que Deus veja a verdade, embora o homem tenha virado o rosto. Mercy Nightingale, Salem, 1692. Que porcaria é essa, mano? Dessa vez vemos a morte de alguém do passado, uma mulher acusada de bruxaria durante o julgamento das bruxas de Salem. Esse evento ocorreu em 1692 na cidade de Salem, colônia de Massachusetts, Estados Unidos. O episódio aconteceu em uma comunidade puritana muito religiosa, onde o medo do demônio e da bruxaria era forte e influenciava as decisões da sociedade. Os julgamentos foram conduzidos por autoridades locais e líderes religiosos puritanos, tanto que o governador colonial William Phips criou um tribunal especial para tratar dos casos, e os juízes aceitavam principalmente testemunhos e relatos das supostas vítimas como prova. Muitas acusações... Mas nunca foi uma prova contundente isso, né? Simplesmente acusavam a pessoa e metiam o louco. Se baseavam nas chamadas provas espectrais, quando alguém afirmava ver o espírito da pessoa acusada atacando outras pessoas. Vocês devem imaginar que muita gente tomou de tabela aqui só porque outra pessoa tava com raiva dela, né? Pô, a bruxa ali, eu vi acontecendo uma parada. Eu não sei você. Eu não duvido nada que isso tenha realmente acontecido, mas enfim. Não, aconteceu, 100%. Era pura descontável. Na época não havia nenhuma prova concreta ou científica e muitas confissões foram obtidas sob forte pressão. Os julgamentos duraram apenas por um ano, literalmente porque todo mundo achou aquilo dali uma loucura. Foi de 1692 até 1693. Só que isso não impediu que cerca de 200 pessoas fossem acusadas e 20 fossem executadas. O processo começou a perder força quando as acusações passaram a envolver pessoas influentes da comunidade e quando surgiram dúvidas sobre a validade das provas. Pois sair acusando as pessoas pelo boca a boca não é uma boa ideia. Diante disso, não é muito válido, o governador dissolveu o tribunal especial e encerrou os julgamentos. E anos depois, o governo reconheceu que fez muita besteira e indenizou as famílias das vítimas, tornando o caso um símbolo histórico de histeria coletiva e intolerância religiosa. Incrível, maravilhoso,
Ai, meu Deus do céu, eu queria que isso tivesse ficado no passado, mas enfim. A minha teoria é que Mercy foi perseguida e acabou indo pra forca durante a caça às bruxas. Porém, ela sobreviveu e fugiu pra outro país, a Inglaterra. Lembram daquela pintura do visitante espreitando as árvores? Aquela era uma das visões de Mercy. O visitante já estava perseguindo por ela ter de algum modo sobrevivido. E o que reforça essa teoria é que a pintura foi encontrada em um chalé conhecido pela prática de bruxaria. Eu não acho que a Mercy tenha sido uma bruxa, mas sim uma mulher excluída e enlouquecida pelas visões. Eu não iria me admirar que houvesse se criado um boato de que ela seria uma bruxa por quem vivia naquela região. Outro detalhe interessante é que a moça que apresenta a exposição com a pintura de Thomas se chama Bárbara. Ah, é verdade. É só o mesmo sobrenome. Nightingale, uma parente distante, talvez? Quem sabe? Após isso, temos mais uma visão. Um soldado preso em arame farpado. Sua carta dizia: querida mãe, eu queria nunca ter visto aquele cartaz do alistamento. Não existe glória aqui. Apenas a lama, o frio e a morte. Eu quero voltar pra casa. Vocês viram o que eu fiz aqui, né? Nada melhor que pegar uma frase, o texto do final do vídeo e colocar no comecinho pra aumentar o mistério. Já podem anotar aí a dica de storytelling. Mas o que eu não disse no início é que esse texto não vinha de Thomas. Na verdade, essa era a carta de outro soldado chamado William, o que pode ser uma prova de que muitas outras pessoas sobreviveram e depois foram cobradas pelo visitante. Mas aí esse cara não tá ajudando em nada, né? Tipo, ele vem, fala, vou te salvar, mas depois eu te busco. Você fala, pra quê, irmão? Deixa eu morrer, então. Olá. Qual você escolhe, Thomas? O lado bom, o lado onde voltamos para casa, está repleto de relógios e à distância vemos a entidade nos observando, parada, esperando calmamente. Esse campo de relógios está aqui para nos lembrar de uma coisa: se voltarmos para casa, é questão de tempo para que o destino nos alcance. Nós não deveríamos voltar. E mesmo que você optasse por esse caminho e tentasse desviar do tempo o máximo que pudesse, para onde você olhasse, ela iria estar ali. A clara certeza de que você está perdendo tempo, que o seu tempo já acabou na verdade. O único caminho que restava para Thomas era a guerra. Ele olha para o soldado e pega um relógio. Relógio esse que nos dá a habilidade de parar o tempo. Porém, esse Meu Deus, é sério essa mão poder só mesmo? é útil para completar um trecho de parkour que, inclusive, eu morri muito porque a física do jogo fica terrível do nada. E quem comentar que eu sou um péssimo jogador, leva a ban desse canal na hora. No final do percurso, vemos um relógio daqueles grandes onde podemos interagir. Sem nem pensar muito, eu já coloquei o horário que a gente tanto viu durante a série. 10 horas e 15 minutos. Só para sermos transportados para as trincheiras. Eu não queria muito voltar para esse lugar, principalmente com ela lotada de ossos e ao meu lado o visitante começa a nos perseguir até finalmente encontrarmos a porta de saída para aquele grande pesadelo. Tudo foi uma visão de Thomas, um pesadelo que ele teve antes da guerra terminar. Quando tudo chegou ao fim, Thomas finalmente voltou para casa, sem nunca ter contado o que ele viu em seu pesadelo para ninguém. Ele passou 3 anos quieto, e os horrores que ele presenciou foram passados para a tela. Ele decidiu que deveria finalmente mostrar para o mundo o que ele tinha visto naquele dia. Não porque ele gostava, não porque era um hobby, mas porque era a única maneira de fazer tudo aquilo ter algum sentido. Tornar aquilo de fato real. Na noite em que Thomas terminou sua pintura, o visitante apareceu uma última vez. O que eu faria agora para trocar de carro no modo econômico? Eu aproveitaria que o consórcio MAI com a... Cara, essa história tá muito bizarra, especialmente porque é um cara de terno com a cabeça de relógio cobrando tempo por motivo de dane-se, eu te salvei pra te matar depois. O jogo de The Clockwork Visitant, na verdade, acaba servindo mais como uma prequel da série de Analog Horror. Porém, aqui temos detalhes que deixam a narrativa mais rica, sendo o principal o fato da criatura conectar suas vítimas em uma grande rede neural, se assim eu posso dizer. Enquanto sonhava, Thomas via pessoas do passado e também do futuro que foram levadas pelo visitante. A teoria mais comum sobre o The Clockwork Visitant, e que eu
também gosto bastante é que toda essa gente que ele persegue acabou tomando o tempo de vida de outras pessoas, e por isso elas acabaram de certo modo enganando a morte. Thomas matou pessoas na guerra e Ruben tomou a vida de um adolescente no acidente que ele causou. Como Thomas acabou tomando mais vidas por ele ser um soldado, ele acabou vivendo por mais tempo, enquanto Ruben, que levou só a vida daquela adolescente, viveu por apenas mais alguns meses. Só nunca foi explicado o que a Mercy, a suposta bruxa, acabou fazendo para enganar a morte. A gente tem pouquíssimas informações sobre ela, só que em relação aos outros dois personagens, essa é a explicação deles terem vivido por mais tempo. Com relação ao visitante, ele não é nada mais nada menos que a natureza em ação, em uma realidade onde o tempo tem forma e sempre cobra quem tá fazendo hora extra na Terra. Ele não é um vilão e também tá acima de conceitos como o bem ou o mal. Ele só faz o seu trabalho trazendo equilíbrio para o mundo. Claro que é de uma forma extremamente bizarra, isso não dá pra negar. É um mano da mãozona com cara de relógio que fica te olhando de longe. Mas se tem uma coisa que realmente... Exatamente. Não fazendo absoluto sentido. É amedrontadora. É o tempo. A gente vive como se o tempo não acabasse. Adiamos encontros, sonhos, conversas importantes e até o cuidado com nós mesmos. E a gente sempre fala o clássico, depois eu faço. Isso daqui fica pra amanhã. Só que esse depois não tem nenhuma garantia. Perdemos tempo quando trocamos momentos reais por distrações vazias. Quando a gente deixa o orgulho falar mais alto do que um pedido de desculpas, por exemplo. Quando a gente adia aquele abraço, aquela viagem, aquele projeto que a gente tem no coração, só que a gente nunca bota pra frente. A gente perde tempo vivendo em um piloto automático, sobrevivendo aos dias em vez de realmente viver. Esse tempo nunca volta. Ele não espera as nossas indecisões e nem as nossas inseguranças. Cada minuto que se passa é uma parte da nossa vida que a gente não pode repetir, e ainda assim a gente continua agindo como se a gente tivesse todo o tempo do mundo. No final, todos nós somos um pouco como Thomas. No caso dele, ele não estava só arrependido por ter ido para aquele campo de batalha e perder a vida em guerra. Na verdade, ele também estava arrependido por não ter aproveitado o tempo em que ele era feliz em sua casa, vendo o pôr do sol. Todo mundo quer ter mais tempo no final do tempo deles. Pô, primeira coisa que a pessoa pensa é: eu queria ter ficado mais com quem eu amo, eu queria... tantos eu querias. A sua querida mãe. Ele teve sorte por ter conseguido voltar, mas não era a mesma coisa. Ruben também teve a sorte de sobreviver, mas não era a mesma vida. Eles estavam atormentados. Eles não podiam voltar atrás quando eles tinham uma vida normal. Mas e você? Você realmente quer esperar que as coisas piorem para ter a mínima sorte de, entre aspas, voltar atrás? Ou vai parar de perder tempo e aproveitar a vida que tem, para que no futuro não tenha nenhum arrependimento? Pensa um pouquinho sobre isso. The Clockwork Visitant possui um terceiro episódio, mas eu resolvi não cobrir ele, pois tem poucas informações que eu consigo resumir aqui no final do vídeo. Basicamente, após a polícia resgatar as gravações na câmera de Ruben, as imagens do visitante foram expostas para o mundo, e muita gente começou a acreditar na criatura. Além disso, outras provas de que o visitante existe há séculos foram expostas, com o mesmo aparecendo em pinturas extremamente antigas. O maluco já metiu o terror até em dinossauro e a gente não tá nem sabendo. Se bem que naquela época não existia relógio, né? Então... ele deveria ter alguma outra forma. Talvez um meteoro? Eu não sei. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. O canal do criador original vai estar aí na descrição para vocês darem uma força. Se você curtiu esse vídeo, por favor se inscreva, deixe o seu like e também um comentário. O canal tá com a meta de chegar nos 1 milhão de inscritos até o final do ano. Então... vamos chegar. Você consegue, cara. Eu acredito que eu não consigo, porque eu tô bem mais longe. Mas você, eu tenho certeza que consegue, vai. Por favor, dá essa moral. O Triângulo Safado precisa de vocês. Geral que veio aqui, que veio no meu vídeo, por favor, vai lá se inscrever no Dashcal e dá chance pro conteúdo dele, que é muito legal, velho. E tem o canal de games, que eu não conheço, eu não tenho como recomendar, mas ele em si já é um cara muito gente boa, então a gameplay dele deve ser legal também, viu?